Vou apresentar para vocês aqui o meu setup aqui improvisado, né, que eu fiz aqui no fundo da minha casa. Aqui é a minha área de pintura, aerógrafo, todas aí as tintas, todo equipamento, canetas e tudo mais. Aqui a área de impressão, a impressora Bambu com a AMS. Está fazendo agora a última parte do Darkside. E aí nós vamos começar a pintura, começar a mostrar para vocês o funcionamento. A impressora Bambu, na minha visão, é a melhor impressora do mercado. É uma impressora inteligente, ela tem algumas funcionalidades que a gente não encontra em outras impressoras, né? Ela faz toda a calibração, nivelamento automático, tu consegue controlar ela pelo celular, pela internet. É muito mais fácil, ela te avisa qualquer alteração. É muito boa, para mim é a melhor impressora do mercado, a mais inteligente. E até o momento não tive problema algum com ela. Só seguir a manutenção, ela te avisa tudo. Aqui eu tô criando aqui criei um expositor, imprimi esse expositor de chaveiro. Já criei alguns chaveirinhos. Esse que eu vou levar para uma feira que eu participo. Aqui, ó, isso aqui é um case da GoPro. Esse case aqui, para guardar a câmera. Esse é muito procurado. Pessoal que grava muito vídeo, né? E aí dá para fazer placas, né? Dá para fazer uma série de coisas. Os filamentos que eu estou em uso eu deixo aqui dentro junto com os dissecantes, por causa que a umidade é um inimigo tremendo, né? E aqui no sul onde vivemos aqui tem muita umidade. Agora que está chegando o verão que vai ficar melhor. Eu vou mostrar também o que eu improvisei, as minhas gambiarras. Tá? Foi a minha gabine de pintura, né? Que é a parte do prime, ou se eu vou usar alguma tinta que não é a base de água, que seja a base de algum solvente que tem cheiro muito forte, eu utilizo ali. Eu utilizei a própria caixa que veio a impressora. Eu vou mostrar para vocês. Mostrando a impressão 3D como uma renda alternativa. Aqui eu vou mostrar todos os erros e os acertos na impressão. Esse é o meu primeiro setup. É a primeira impressora Bambu que eu comprei e estou iniciando. Vou mostrar todos os detalhes de pintura, de manufatura, as coisas que vendem. Vou mostrar como é que se faz tudo. Agora que eu vou mostrar para vocês quais são os filamentos, as impressoras. Essa base foi impressa em PETG, tá? E o filamento trancou por umas 4 ou 5 vezes. E aí o que acontece? Quando tranca e você não está próximo da máquina, e leva muito tempo, a mesa começa a resfriar e a camada também. E o PETG, como ele é muito sensível ao frio, à temperatura, tá? Ele começa a descolar, como pode ver aqui. Ó. Aqui ficou todo marcado. Ó, eu estou tapando esse nome aqui que vem impresso, ó, cobri com Super Bonder, depois vou lixar. E aqui, ó, se vocês perceberem, ficou marcado que essa aqui é a parte que permaneceu quente na mesa até a minha intervenção. Como eu não estava em casa, demorou. E aí, ó, as pontas empenaram. E aí ele fica meio bambo. Como é que nós vamos resolver isso aqui? E além das camadas, né? Ele retorna a impressão depois e ele começa a deixar marca nas camadas, tá? Quando ele não quebra a peça no meio. Tem às vezes que ele inutiliza a peça, como essa aqui que eu vou mostrar para vocês. Esse aqui é o Coisa, ó, os Quatro Fantásticos. Chegou aqui nessa altura aqui, tá? O filamento travou.
E aí, quando eu fui continuar, ele já não aderiu mais e, quer dizer, eu perdi essa parte aqui toda. Ó. Também ficou marcado, como vocês podem ver, ó, porque como ela resfriou, ficou marcado. Então esse é um cuidado que tem que ter, tem que estar por perto da máquina, né, para resolver que o filamento é bem comum o filamento travar, trancar, amarrar, né, como eles chamam, tá, no carretel. E aí a gente tem que estar ali para dar essa assistência. Essa peça aqui, ó, esse aqui é o Capitão América. Vocês podem ver aqui, ó, que tem uma marca, ó, ao longo dele todo, ó, nas costas. Eu já tinha até pintado quando ele trincou. E ele trincou por quê? Porque ele parou aqui, travou a impressão aqui nessa altura, né? E aí ela resfriou. Aí quando ele continuou aplicando em cima de uma camada mais fria. E aí depois a camada descolou. Quando pegou a umidade da tinta e tal, a camada começou a descolar e trincou todo de fora a fora. Quer dizer, é uma peça inutilizada. Então tem que ter esse cuidado. O PETG, quando imprime com filamento PETG, que ele é o mais barato, é o mais acessível, o pessoal usa mais, né? Só que tem que ter alguns cuidados. Quanto que o PLA já não acontece esse caso. Ó, ele fica bem marcado, como vocês podem ver, ó, ele trinca, profunda a marca. Ó. Então não tem como utilizar, né? Ele utilizou a peça. Então tem alguns cuidados que a gente tem que ter. O PLA, ele não acontece isso com o PLA porque a mesa fica a 60 graus, tá? Mas o PLA é muito mais frágil. Tá? Um boneco, se for fazer um boneco, né, dependendo da altura, esse boneco cair, corre risco dele quebrar. Enquanto que com o PETG, provavelmente ele não vai quebrar, porque o PETG ele é muito mais resistente que o PLA. E assim nós vamos ver outras coisas. Esse aqui agora, ó, o que eu vou fazer nessa base aqui? Ó? Ela trincou toda, mas como o centro dela não trincou, ele está bem fixo, bem colado, eu preenchi toda a marcação em volta, todas as camadas que estavam marcadas com Durepox. Tá? Aqui embaixo eu tapei porque vem esse nome aqui do cara que fez a melhoria, né, no projeto. Só que o que eu vou fazer? Eu vou preencher como se fosse um reboco de parede. Aqui eu vou preencher todo na volta para nivelar e depois lixar bem lixado fino e passar um primer. Vou mostrar todo o processo para vocês. Tá? Ao longo dos vídeos aí eu vou desenvolvendo e vou mostrando para vocês. Esse aqui é PETG, por isso que deu isso. Ele parou e eu não estava também. Eu recebi o aviso no celular da impressora, mas não tinha ninguém em casa para destravar a impressora. Aí quando eu cheguei ficou essas marcas, né? Mas a peça é recuperável tranquilamente por causa do tamanho, ela está bem fixa. É uma peça bem sólida. A gente vai conversando aí, eu vou mostrando todo o processo aí ao longo dos vídeos. Até mais. Sim, gente, eu peguei o Durepox, né? Peguei duas partes, não muito grandes. Agora eu vou começar a fazer a mistura, né? Não sei se vocês sabem como é que funciona o Durepox. A gente mistura as duas partes. É bom molhar os dedos e as mãos para ele não ficar agarrando, não ficar colando. Tá? E aí a gente tem que ir fazendo a mistura com força, né? Até ela se tornar uma massa cinzenta homogênea. Quando essa massa estiver bem homogênea, a gente vai começar a aplicar ela. Ela, conforme tu vai misturando, ela vai ficando um pouco mais mole. E a água ajuda bastante a modelar, né, a alisar a massa. Vocês vão ver agora todo o processo. Ela chega a dar uma esquentada a massa.
massa, massa. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho essa régua de aço inox. Vou molhar bem ela, no céu. Vou molhar aqui também esse aqui, ó, a cola. E eu vou espichando a massa. Se eu tivesse fazendo uma reboca, eu vou aplicando ela. Às vezes fica ruim com a régua. Vai com o dedo mesmo, vai nivelando, vai colando, nivelando. Consegue sentir melhor ainda o nivelamento. Depois, para finalizar, a gente vai usar aquela régua metálica. Vocês vão ver como é que é. Esse dedo sempre bem molhado, ó, porque aí ela não gruda, consegue manipular ela melhor. Tem que esticar bem ela, né, para não... Eu quero só nivelar aqui. Depois isso aqui vai ter um processo de lixação, né? Vou lixar para nivelar bem, porque a massa fica irregular, né? Ela acaba sempre ficando irregular. Mas ó, com o processo de usar a água a gente consegue amenizar bastante. Ela fica bem malhada, fica mais líquida. Fica muito melhor. Não se preocupe, está sujando a peça. Essa peça é espreitada, vai passar um praia. Vocês vão ver todo o processo, como é que é feito. E aí isso não fica nada, não fica nem sombra de todo esse processo que a gente está fazendo aqui. O produto final é ótimo. Dá trabalho, mas quando a gente quer agregar valor a alguma coisa, a gente tem que ter esse trabalho que os outros não têm. Né? Aí é que a gente faz a diferença, faz o preço nas coisas que a gente faz, que a gente cria, né? Colocando, imprimindo o diferencial da gente em si. É a parte do artista. Porque mal ou bem a gente acaba virando um artista. Até nivelar esse lado. Pronto, esse lado já está nivelado. Então, o que eu vou fazer para dar mais uma alisada. E vou fazer o outro lado. Tem mais pó. Dá mais uma amassada nele, que fica mais bom. E vai endurecendo. Repetimos o processo aqui. Vocês vão ver depois o resultado final, que é o que importa. Né? O resultado final vai ficar ótimo. Vai ficar uma peça nivelada, não vai perder o material que poderia ter perdido se eu não tivesse feito esse tipo de coisa. Né? Muita gente não sabe como fazer, acaba perdendo o material. Aí não compensa muito. A gente tem que otimizar, já que a gente está atrás de uma renda extra, de ganhar alguma coisa. A gente não pode desperdiçar. Mas é bem prático, assim, ó, desde que eu comecei, desperdicei alguma coisa no aprendizado, mas faz parte. Mas vocês não vão precisar passar por isso, porque pelo que eu passei, eu vou passar para vocês. Vocês podem pular essa etapa, né? Não tem necessidade. Olha, eu vou mostrar mais de perto aqui para vocês. Né? Ó, como é que ficou. Ó, agora ele nivelou aqui. Ó, tá bem nivelado aqui. Agora eu vou deixar secar. Eu vou
concluir o fechamento dessa inscrição que está aqui. Isso aqui é a inscrição do designer que fez uma melhoria no projeto, mas não se tem necessidade de deixar. Porque afinal de contas a gente tem que respeitar. E aqui eu vou aplicando também. Não te preocupa, que não está muito reto, que está meio irregular. Depois, na hora de lixar, vai ter um trabalho. Que é o trabalho de nivelar isso aqui tudo. Uma lixa. Mas faz parte, como a base é uma peça muito grande, a gente não vai perder o filamento. Essa base aqui para fazer dá 320 gramas de filamento. Um rolo vem 1 quilo de filamento. Quer dizer, a gente não pode perder, né? Então a gente tem que ter as habilidades para poder consertar tudo. Tudo tem conserto na vida. Tudo na vida tem remédio. Sabe? Quando a gente pensa que não tem uma saída, a gente sempre acha um lugarzinho para sair. Sabe? Sempre aparece. A gente não pode nunca se desesperar na vida. E é isso aí, pessoal. Estamos na luta aí. E eu vou passar meu conhecimento aqui, eu não preciso cobrar nada de ninguém. Parte disso aqui eu já, na infância, eu já montava os kits Revel, que eram aqueles navios de combate, aviões. Eu gostava muito disso quando eu era criança. Então eu tenho uma certa familiaridade. A minha mãe sempre fez artesanato, eu sempre tive na volta, então eu tenho uma boa familiaridade com trabalhos manuais. E agora eu quero dividir isso com vocês, é uma coisa fácil de fazer, não tem mistério nenhum. Eu acho que vai ser bem legal vocês vão curtir. Agora aqui eu dou uma alisada. Consegue dar uma nivelada. Esse aqui eu vou deixar ele dar mais uma aderida e vou dar uma nivelada também, do mesmo jeito. Esse aqui agora também. Agora aqui vamos nivelar ele. Nivela por cima lá, sempre. A base é a parte de cima. Já tira o excesso. Tá feito. Esse excesso aqui até dá pra usar quando tu tira. Se ele não estiver muito seco. Mas a maioria das vezes já está seco o suficiente. Bem essas letras. Vamos bem aparecer. O excesso aqui, se ficar grudando muito, usa o estilete. Então começa a remover o excesso. Aqui tira o excesso para facilitar na hora de lixar. Se deixa muita coisa, depois vai ter uma trabalheira, mas cuida para não deixar exposto as letras, né? Pode deixar umas rebarbas aqui, alisa bem com o dedo, deixa umas rebarbas, e depois na hora de lixar, a gente resolve. Aí o excesso vai todo saindo agora, só com a mão esfregando, vai esfregando, continue sempre empurrando, você olhando as letras.
Isso aí, pessoal. Agora eu vou deixar isso aqui secar. Quando eu chegar na parte de lixar, aí eu vou gravar aí também, vou botar junto para vocês aí, para vocês acompanhar todo o processo. Até mais então.